Muita paz, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Nós vamos hoje para a nossa mensagem de número 100, a nossa 100ª mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. E é uma mensagem assim, gostosa, porque é uma mensagem que fala de auxílio do invisível. Quem não gosta? Quem não gosta? Muito bom, não é? E, claro, recebemos esses auxílios quando? Quando a situação está difícil. Então, a gente gosta, mas preferia não precisar, né? Mas sabemos que vão existir momentos na nossa vida onde realmente é fundamental, não é? Porque são momentos que a gente passa, às vezes, muito difíceis. Afinal, é um mundo de provas e expiações, não é? Então, o título da mensagem é Auxílios do Invisível. O versículo destacado por Emmanuel é o versículo 10 do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Quer dizer, o primeiro livro do Novo Testamento que vem depois da narração dos 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos dos Apóstolos. E temos aqui, no versículo 10. E depois de passarem a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Se afastou dele. Então, vamos contextualizar, nós estamos numa passagem em que Pedro foi preso. Pedro estava na prisão, o apóstolo Pedro. Nisso surgiu um anjo e saiu com ele, haviam 2 guardas e depois a porta principal de saída da prisão para a rua. Então, quando nós temos aqui, depois de passarem, quem são esses, né? Porque não é singular, está no plural. Quem passou? Pedro e o anjo. Passaram pela primeira guarda, passaram pela segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se abriu por si mesma, ou seja, abriu sozinha. Claro que abriu sozinha, sob o comando do anjo, daquele espírito que tinha condições de movimentar os fluidos, pensamento e vontade manipulam os fluidos. Nós sabemos disso e fez com que então a porta se abrisse. E tendo saído, quem? Os 2 percorreram uma rua, logo depois da saída, uma zona ainda de risco, e logo o anjo, depois dessa rua, se apartou dele. Passou dessa rua, o anjo seguiu o rumo dele e Pedro foi também seguir o seu. Emmanuel, então, vai comentar a mensagem da seguinte forma. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. Então, hoje em dia a gente não usa mais guias, né? Guias é uma proteção dos guias, já não é uma forma muito espírita de se falar, não é? Proteção dos mentores, dos amigos espirituais. Vamos lembrar que este livro tem 70 anos, que foi
editado a primeira vez. E aqui ele diz, não é, que os protestantes, no caso, não é? Temos os católicos, os protestantes, todas as religiões cristãs, os espíritas também os somos. Entre os protestantes, manifestações do Espírito Santo. E continua Emmanuel. As denominações apresentam interesse secundário, ou seja, sinceramente não vem ao caso como se chama. É proteção do alto, que vem efetiva na nossa vida em determinados momentos difíceis. Ele diz, as denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. Então, aqui é preciso se ver duas coisinhas. Primeiro, semelhante colaboração constitui elemento vital. Vital. Então, essa colaboração espiritual, ela é vital nas atividades do crente sincero. Temos lá no Livro dos Espíritos que a atividade espírita, ou a atividade do bem, não espírita, atividade do bem, mesmo que a pessoa se diga até um ateu ou uma ateia, a atividade no bem, ela atrai os bons espíritos que querem colaborar conosco. É claro que nós sabemos que toda atividade no bem, ela tem seus percalços, não é mesmo? O bem sempre vai ser alvo dos espíritos ainda endurecidos no mal, que ainda tem gosto em fazer escolhas equivocadas, por quererem ainda satisfazer os seus vícios morais. Então, quando essas escolhas são voltadas para o orgulho, para a vaidade e para o egoísmo, então nós temos muitos espíritos que ainda estão endurecidos nesse tipo de escolha. E muito mais quando nós nos dizemos buscando fazer algo em nome de Jesus, ou na sua seara, ou um bem que a gente coloque como cristão. Então, todas as nossas atividades cristãos que somos, e quando estamos lá na determinação e no nosso empenho e no nosso esforço, vamos receber pedradas de encarnados e de desencarnados. Mas não se joga pedras em árvore que não dá fruto. Então, se estamos sendo criticados, perseguidos, caluniados por pessoas ou espíritos ignorantes ou maliciosos, ou mesmo sombrios, ou um pouco mais, isso quer dizer que nós estamos num bom caminho, não é? Se estamos sendo perseguidos, ou pressionados, ou assediados, é porque estamos no bom caminho. Porque se estivéssemos no caminho do desvio, a gente já está lá no caminho do desvio, eles não precisam se preocupar conosco, porque nós já estamos nos colocando por nós mesmos no caminho do erro. Eles se atêm e investem seus tempos e suas técnicas sombrias, para não dizer pior, não é? Trevosas, para com aqueles que estão ali exatamente perseverantes, que estão ali exercitando, colocando em teste, colocando em prova, não é? As suas próprias ou as nossas próprias virtudes.
São pequenininhas, incipientes, são, mas se nós as exercitarmos, elas vão crescer e se fortalecer. Não é? Isso é simplesmente óbvio, não é? Tudo que eu alimento cresce. Então, isso incomoda quem está no desvio e muitos deles perseguem, vamos dizer assim, de forma pessoal, qualquer atividade ligada a Jesus. Os cristãos estão sendo perseguidos encarnados e estão sendo também perseguidos no invisível, por essas hordas, por essas falanges de perturbados, de desviados, de desequilibrados, porque isso desequilibra. Por mais que eles possam achar que não estão, mas estão, porque desequilibra. O mal nos desequilibra. Quando, imaginemos nós, estamos lá nos esforçando em nos manter calmos e serenos. Mas nós somos calmos e serenos? Nós somos calmos e serenos? Ainda não. Nossa calma e nossa serenidade, cada um de nós sabe como nos custa nos manter no equilíbrio, na calma e na serenidade. Mas se nós começamos com a queixa, com a reclamação, com a cobrança, com a irritação, pode ser que a nossa calma, a nossa paciência se dissolva como por encanto, não pode? Então, nós temos que nos manter muito atentos a nos vigiarmos. Sempre, lembrando Jesus, a nos vigiarmos orando. Porque a gente se vigia. Mas se a gente não ora, orar não é ficar, Senhor, não. Orar é, Senhor, me ajuda. Isso já é uma prece. E quando eu me ocupo com coisas do meu dia a dia, com trabalhos, em que se eu estiver lá fazendo o meu feijão, arar é orar. Quando eu me ocupo num trabalho é atividade útil, eu estou com uma ocupação terapêutica. Aquela minha atividade pode ser o meu crochê, pode ser varrer minha casa, pode ser digitar meu trabalho. Eu estou ocupado. Quanto mais o trabalho for braçal, é interessante isso, mais a gente se distrai. Se distrai, como é que eu vou dizer assim? Não é se distrai, mas a gente consegue abstrair a nossa faixa mental, porque se a gente está perturbado, irritado, alguma coisa assim, e fazemos algum trabalho intelectual, o nosso pensamento está meio que contaminadinho e é mais difícil. Aí a gente dá uma parada, vai fazer um café, mas faz um café, de preferência que seja no pó do coador, sabe, alguma coisa bem artesanal, para nos ocupar a mente, porque aí a gente tem que ficar atento. Nós falamos antes de fazer o feijão, né? E corta. Antigamente separava os grãozinhos bons dos ruins, agora eu acho que tem uma coisa melhor, eu sou antiguinha. E aí corta os temperinhos e se preocupa com isso e fica atenta a isso e conta o tempo. Isso tudo nos ocupa. Terapia ocupacional. Muito bom para a nossa mente. Aí quando a gente vê, a gente já, quando acaba a questão prática, a questão da crochê e tricô, confesso, não sei fazer. Mas tem até homens que fazem muito bem. É maravilhoso como terapia ocupacional, porque não tem obsessor que consiga chegar numa pessoa dessa, porque fica lá
Volta, volta, casa, vem, pontinho tal, e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mente está tão ocupada com aquilo ali que é uma higiene mental muito grande. Ah, você quer dizer que pessoa que faz tricô e crochê não tem uma mente perturbada? Não. Não, estou falando isso não. Eu estou falando que tricô e crochê e outras atividades que nos fazem manter a atenção sobre uma determinada situação, e isso faz com que o nosso pensamento que está contaminado dê uma arejada. Dê uma arejada. Por exemplo, ver um filme. Tem filmes tão bons, moralizantes, filmes que nos fazem... A gente termina alimentado. Tem muitos filmes bons. É claro que é bom que a gente leia a sinopse antes. Até no YouTube, quantas vezes eu faço uma peneira assim, vou pegando aqueles filmes, muitos filmes americanos, mas filmes cristãos. Então, filmes que têm sempre envolvimento sobre o poder da oração, sobre a importância da família. São filmes tão fortalecedores, nutritivos, que a gente termina o filme, né? Porque às vezes para ler, quando a gente não está muito bem, para ler é difícil se concentrar. Mas olhar para a televisão já é uma coisa muito mais, né? Que aquele visual, aquele movimento, as pessoas falando, isso tudo ajuda, facilita a gente se envolver com o que está acontecendo ali. E é interessante porque até a escolha do filme, ela não vai ser por acaso, como não é por acaso quando a gente abre aqui uma mensagem que a gente diz, vou abrir por acaso. Mas se nós estamos buscando melhorar, nós não vamos ter exatamente isso aqui, olha, nós não estamos bem. Nós não vamos ter um auxílio do invisível? Claro que vamos ter. E aí a gente vai e escolhe nossa, aquilo casou tão bem, aquilo caiu tão bem. Então nós temos recursos. Mas aí a gente não está bem. Aí não, então vou ver televisão. Cidade Alerta. Vou ver programa que fala de crime, programa que fala de... Como é que eu vou ficar bem? Não tem como, né? Então a gente precisa assistir tem tantos vídeos, tantas palestras boas no YouTube, expositores bons que a gente pode estar ouvindo, não é? Aí tem alguém que fala assim, tem fulano, tem ciclano. Tem sim. Então eu gosto, me faz bem e me traz ideias de fortalecimento. Vamos investir mais em ouvir esses companheiros. A gente pode estar até fazendo alguma coisa, porque filme a gente tem que ficar parado olhando, mas esses palestrantes a gente pode ouvir e continuar fazendo os nossos trabalhos em casa, não é? Às vezes, só esse trabalho mesmo de cuidar de criança, não. Cuidar de criança, a gente tem que estar ali com todos os sentidos olhando para uma criança. Vai dar banho, tem que estar atento. Porque criança, ela deixa a gente cega, vocês sabem disso, né? Quando a gente deu a piscada, e aí o que aconteceu? A gente não sabe. Então, criança é que nem crochê e tricô. Ele exige aquela criança pequena, né? Que você tem que tirar tudo da altura dela. Criança é algo que nos exige muita, muita, muita atenção. Mas é claro, também para cuidar da criança, eu tenho que ter, porque se o arroz queimar, se salgar, se tiver sem sal, sobrevive? Sim. Mas com criança, se eu não estou bem, eu preciso pedir ajuda. Às vezes, né? Ou tentar, realmente, se eu não estou bem, e eu preciso cuidar da criança, eu preciso estar usando esses tipos de exercício, não é? Conversando comigo mesma, calma fulana, preste atenção, não desconta na criança o fato de você não estar bem, mas às vezes a gente não está bem nem para pensar isso, né?
Então, eu posso ter minha irmã, vamos orar, mas eu não sei o que fazer, vamos orar. Vamos ver o que olha, nós estamos falando sobre isso. Auxílios do invisível. Mas como é que o invisível vai me auxiliar? Eu tenho que orar, não tenho? E deixar que o invisível saiba o que o meu coração, abrir o meu coração para receber aquilo que eu estou pedindo e precisando. Ah, mas eles estão vendo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é? Se você parar na frente de uma casa e a pessoa está te vendo lá de fora, ela vai abrir a porta? Você está parado ali na frente da casa, ela está vendo que você está parado ali. Mas você não está tocando a campainha. No caso, tocar a campainha é importante. Vamos lembrar lá de André Luiz, que ficou 8 anos no umbral, sofrendo lá, bebendo água de poça, etc e tal. E o Clarencio estava lá olhando, e ele nem percebia Clarencio nenhum, mas ele estava tomando conta do André. Mas André só foi levado para nosso lar quando orou. 8 anos para lembrar de orar. 8 anos. Não foi antes disso. Mas por quê? Porque quando eu oro, a minha vibração muda. E aí eu estou apto para receber ajuda. Tenta ajudar alguém que não está te pedindo ajuda. Tenta. Te pedir nada. Fica dando pitaco na minha vida. Você paga minhas contas? Não é difícil da gente ouvir isso. Não é mesmo? Então, é importante a gente pedir. Porque quando a gente pede, a nossa sintonia muda e a gente se coloca predisposto a receber a ajuda. É assim com o encarnado também. Esse assunto é bom, né? Continua o nosso Emmanuel. Então, ele colocou aqui: colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. Crente sincero, isso foi tudo sobre o primeiro ponto, né? Que é o elemento vital. E atividade do crente sincero. Pelo menos sincero no sentido de consciente, minimamente, do nosso papel aqui e do nosso contexto. Porque se eu não me colocar como um filho de Deus ou alguém que está aqui encarnado, precisando da ajuda do invisível, então eu nem vou acionar esse mecanismo, não é? É mesmo que eu não acredite em encarnação. Os evangélicos não acreditam em encarnação e também pedem ajuda a Deus, não é? Os católicos também. Emmanuel continua dizendo, desculpa. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Muito bem. Então, enquanto, como se chama mesmo? É a ajuda dos mentores, para o outro Espírito Santo, não importa como chama. O importante é a gente ver que quando o anjo apareceu para Pedro no cárcere, que isto representa a lição para todos nós. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum, Pedro, vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos da prisão. Caminha ao lado do mensageiro ao longo da rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Então, ele foi o quê? Cirúrgico, pontual.
naquele momento, naquela situação, ele não ia conseguir resolver sozinho, ele era uma pessoa esforçada no bem, ele teve mérito de receber a ajuda que recebeu. Daí o crente sincero. Ele teve mérito. Meritocracia. Ele teve mérito de receber a ajuda. Foi lá, recebeu a ajuda. Pontual. Foi colocado a salvo. E uma vez a salvo, a ajuda se afasta para que ele continue a sua jornada como estava fazendo até aquele momento. Perfeito, não é? Essa exemplificação é típica, diz Emmanuel. E caminhando para a conclusão, ele diz: os auxílios do invisível são incontestáveis. Se nós fôssemos abrir um fórum aqui, com certeza cada um de nós teria, no mínimo, uma coisinha para contar da sua vida. Como é que num determinado momento, sem sabermos como, ou mesmo sabendo, mas incrível a coincidência, né? Vou contar um caso para vocês. Vocês gostam de caso? Vou contar um caso. Eu tinha uma pessoa muito próxima que ficou muito doente. E o caso dela era muito grave. Mas ela não tinha plano de saúde. Então ela estava condenada à morte, não é? Porque o caso dela tinha uma urgência. Então, uma das suas filhas, que morava longe, veio, a filha morava em outro país, veio para o Brasil, e foi para um hospital, porque o problema da mãe era cardíaco. Essa filha foi para o Hospital do Coração em Botafogo, para tentar uma vaga no CTI cardíaco. E quando ela estava no saguão, andando, procurando, vendo como é que faz, né, para arranjar uma vaga aqui, nada, né? Hospital público, vaga CTI cardíaco. Ela vê uma moça e ela fala assim: eu conheço essa moça. Essa moça era amiga da sua adolescência. Isso foi em Botafogo, esse hospital, né? E a adolescência foi passada em Niterói. E então elas foram amigas numa escola em Niterói, uma escola secundária. E não se viam há mais de 25 anos. E ela foi falar com ela e se cumprimentaram, e que bom você e tal, não sei o quê. E aí ela contou, porque estava ali no hospital, que o caso da mãe e o que era o problema da mãe. Era um problema muito raro. E essa amiga era casada com o chefe da UTI cardíaca do Hospital Universitário do Fundão. Vou repetir. A mãe dessa pessoa tinha um problema grave cardíaco. E ela estava buscando no Hospital Cardíaco de Botafogo uma internação no CTI. Não tinha, nem nessa, nem em outros hospitais públicos. Ela não tinha plano de saúde. Encontra uma amiga do secundário no hall desse hospital, que era casada com o chefe da UTI cardíaca do Hospital Universitário do Fundão. E a amiga disse para ela: ué, manda para mim os exames da sua mãe, que eu vou mandar para o meu marido. E aquilo foi assim, né? Tchau, conseguiu rápido. Naquele mesmo dia, a mãe dela conseguiu internação na UTI cardíaca do Hospital Universitário do Fundão.
Que coincidência, não é mesmo? Nossa, que coincidência. Esse é um caso. Eu acredito que todos nós vamos ter também. Isso se não tivermos muitos e muitos casos para contarmos. É claro que a gente tem que reconhecer a ajuda do alto, porque tem muitas pessoas que podem falar assim, isso é uma incrível coincidência. Uma incrível coincidência. Ok. Né? O que são as coincidências, se não a mão de Deus na nossa vida? Não é? Isso para quem crê. Bem, então se fôssemos abrir um fórum, né, isso ia dar assim semanas de testemunho, tenho certeza disso. De todos, né, iam mandar seus casos. Bom, os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno, como foi ali Pedro no cativeiro, e era naquele momento que ele precisava de ajuda, e foi ajudado. Mas é imprescindível, atenção, não se vicie o crente nessa espécie de cooperação. Agora tem esse probleminha. Não é probleminha eu posso resolver. Né? Então, eles não vão, né, ficar resolvendo todos os probleminhas. Probleminha para a gente resolver. É o que ele disse antes. Ele se afastou à maneira de não desvalorizar-lhe as iniciativas. Isso é importante. Então, é imprescindível, diz Emmanuel, não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Então, vamos imaginar, nós estamos numa prova e, de repente, nós temos ali um problema complexo e vamos, professor, e quantas vezes isso aconteceu e acredito que... Professor, aqui, e o professor sabe que é uma coisa difícil, assim, pensa bem. Ele chega e fala assim, pensa bem isso aqui. Teve uma aula, falou sobre quadrado, cubo, não sei, uma coisa assim. Aí a gente já deu aquela visualizada, então tem que usar um exponencial aqui, alguma coisa. Parece que eu entendo disso, ok. Coisa mesmo que eu ia precisar de ajuda, não é? Bom, então, tem... Agora, prova de matemática, a gente vai ficar assim... E 4 mais, não sei o quê, 4 vezes... Não, isso aí não, né? Isso aí... Então, tem questões que nós estamos aí para... Temos condições de resolver. E eles vão deixar que a gente se coce para resolver. Eles vão entrar quando eles sentirem que realmente a gente está precisando daquela força, daquela ajuda. Como é que a gente vai conseguir nossas virtudes se não for realmente exercitando a nossa criatividade, a nossa inteligência, a nossa perseverança? Mas é imprescindível, senão tem que pegar a ideia toda. Não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender. E aprender é isso mesmo, né? É exercício, e erra, apaga, escreve de novo, corrige, faz de novo e faz de novo até ficar bom em resolver aquele problema. Aí depois tem outros problemas que a gente tem que aprender a resolver.
não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores, ou seja, pedir aos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Porque se for pedir para o professor resolver tudo, então o professor vai dizer assim, então faz o seguinte, você vai embora para casa? Deixa que eu respondo. Deixa, pode ir. Oi? Não vai acontecer, né? Então, é para isso mesmo que estamos aqui. E não tem como a gente não se encher de gratidão com uma mensagem dessa. Não tem. Não tem como. Não tem como. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, médico de nossas almas, farol de nossas vidas, irmão amado. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que recebemos, tanto amparo. Abençoa-nos os esforços, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos momentos mais difíceis, nos lembramos agora da poesia de Pegadas na Areia. Tu nos carregas no colo. Obrigado, Senhor. Abençoa todos nós e aqueles que neste momento estão em sofrimento, Jesus. Ampara-nos, ampara-os, aonde quer que se encontrem. E a única coisa que queremos hoje, Jesus, é te agradecer. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. É isso, queridos. Amanhã estaremos de volta com mais uma mensagem em Gotas do Evangelho. Muita paz a todos. Até amanhã.